Até no que diz respeito à oração, nós não estamos sozinhas. Encontramos orientação na palavra de Deus. E o próprio Jesus nos ensina a orar. Mateus 6, do 9 ao 13 diz: Vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Misericórdias renovadas, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Evelyn. Nesse canal nós falamos sobre assuntos da vida cristã e também compartilho recortes da minha vida para que vocês possam se sentir mais próximas e para que sejam também lembradas de que há graça no ordinário. Lemos a oração que Jesus ensina aos seus discípulos. O Verbo encarnado nos ensinou a orar, então nós não poderíamos deixar de lado a oração que o nosso Senhor nos ensina dentro dessa série sobre oração. Esse é o terceiro vídeo da série sobre oração. Os dois vídeos anteriores eu vou deixar aqui na descrição, caso você não tenha visto. E acompanhe conosco, acompanhe aqui essa série, porque tem sido muito especial a gente conversar um pouco mais sobre a oração. Mas voltando à oração que Jesus nos ensina, sabe o que é triste? É que às vezes a gente acaba deixando essa oração um pouco de lado, porque a gente acha que vai ser uma repetição vã. Mas lembre, vou repetir, o Verbo, o Deus encarnado, nos ensinou a orar. Nós não podemos ignorar essa oração. E claro, não necessariamente precisamos repetir essa oração todas as vezes que vamos orar. O que não seria nenhum problema se entendermos o que nós estamos falando, né? Mas Jesus nos traz aqui um modelo de oração. O J.C. Ryle nos mostra como nós podemos olhar a oração que Jesus nos ensina, né? A divisão que nós encontramos na oração. Então, primeiro nós temos o ser a quem oramos. Depois nós temos 3 petições referentes ao nome de Deus, a sua vontade e o seu reino. Depois nós temos 4 petições em relação às nossas necessidades, aos nossos pecados, às nossas debilidades e aos perigos que enfrentamos. Também tem uma parte sobre o sentimento que temos em relação ao próximo. E no final nós temos uma atribuição de louvor a Deus. Então a gente vai ver cada parte da oração e o que cada uma delas nos ensina. Pai nosso que estás no céu. Eu não vou me deter muito nessa parte porque o próximo vídeo a gente vai falar exclusivamente sobre a nossa filiação. Mas aqui Jesus traz em primeiro lugar essa ideia, esse fato de que Deus é o nosso Pai. E isso muda totalmente a forma como nós oramos. Muitos cristãos acabam tendo uma visão um pouco deturpada acerca de Deus, né? A gente vê Jesus como aquele gracioso e a gente vê do Deus Pai como um Senhor carrancudo que está pronto a nos castigar. Mas Jesus nos convida a chamá-lo de Pai. Mesmo dentro daquela cultura judaica, onde chamar Deus de Pai seria uma blasfêmia, seria um desrespeito. Mas Jesus vem, nos pega pela mão e diz: ó, esse é o teu Pai. Jesus nos mostra que Deus está perto de nós, que Ele nos ouve e nos ama como um pai ama seu filho. E Jesus também nos mostra aqui que o Pai é nosso, não meu. Jesus nos mostra que nós fazemos parte de uma comunidade. Durante toda a oração nos mostra que somos parte dessa comunidade, né? A oração está na primeira pessoa do plural, então sempre nosso, nós. É uma oração que nós fazemos como comunidade, como povo de Deus, como filhos de Deus. Mas, aqui ainda nesse ponto, Jesus também nos mostra que apesar dele ser o nosso Deus, o nosso Pai, que está perto, que nos ouve, que está pronto a nos ouvir e responder nossas orações, mas Jesus também faz a distinção necessária. Ele está nos céus. Ele está perto de nós, Ele nos dá o seu Espírito que habita em nós. Ele é um Deus presente e atuante, mas Ele é distinto de nós. Ele é o Criador, nós somos a criatura. Ele está nos céus, governando, sendo
o Deus mesmo, soberano, exaltado, magnífico, grandioso e eterno. Não podemos nos esquecer dessa distinção. Falamos no vídeo anterior sobre a questão da reverência que nós oramos a Deus. É justamente entendendo isso, que Ele é o Criador e nós somos criaturas. Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Aqui nós vemos as petições a respeito do nome de Deus, da vontade de Deus e do reino dele. O pastor Hernandes vai dizer no comentário de Mateus que devemos orar pela santificação do nome de Deus. Deus é santo em si mesmo e não podemos agregar valor à sua plena santidade, mas devemos orar para que o nome de Deus seja reverenciado, honrado, temido e obedecido. Então, não tem como a gente santificar o nome de Deus, porque Ele já é santo. Mas, na nossa oração, Jesus nos ensina a desejar para que Ele seja reverenciado, para que toda língua declare que só o Senhor é Deus. E aqui também, dentro desse ponto, também alguns autores, alguns comentaristas também vão falar sobre a nossa responsabilidade, porque nós somos embaixadores de Deus aqui na Terra. Nós somos chamados para sermos santos como Ele é santo. Então, quando a gente ora para que o nome de Deus seja santificado, nós também nos colocamos à disposição para sermos santos como Ele é santo. O pastor Hernandes também vai dizer que devemos orar para que o reino de Deus venha a nós. O reino de Deus é o governo de Deus sobre os corações. Na medida em que o evangelho é anunciado e os pecadores se arrependem e crescem, o reino de Deus vai alargando as suas fronteiras. Orar, portanto, pela vinda do reino e acovardar-se no testemunho do evangelho é uma contradição. Quando oramos para que o reino dele venha a nós, nós estamos também nos colocando à disposição para fazer com que o reino dele seja conhecido. Nós nos colocamos à disposição para anunciar o reino de Deus, para falar do Evangelho de Cristo Jesus. Quando oramos por isso, nós estamos dizendo, olha, eu preciso fazer algo também. O Senhor me chamou para fazer o ID, para pregar e fazer discípulos. Eu tenho essa responsabilidade. Me ajuda, Senhor. Stott também vai dizer que orar que o seu reino venha é orar que ele cresça à medida que as pessoas se submetam a Jesus através do testemunho da igreja e que logo ele seja consumado com a volta de Jesus em glória para assumir o seu poder e o seu reino. Essa citação está no livro O Deus que Destrói Sonhos, do Rodrigo Bibo. Também quando oramos para que a vontade dele seja feita aqui na terra como é nos céus, nós estamos nos submetendo à sua vontade, entendendo que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Mas nós sabemos como é difícil muitas vezes quando a vontade de Deus não coincide com a nossa vontade. Mas se orarmos, para que a vontade dele, a sua vontade soberana, a sua vontade boa, agradável e perfeita seja cumprida, nós estamos, de fato, nos submetendo ao senhorio do nosso Deus. Nós estamos entendendo que mesmo quando a gente queria que as coisas fossem de outro jeito, nós estamos confiando nele. Por isso que isso é tão importante que faça parte da nossa oração. A outra parte que são as petições em relação a nós. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como temos perdoado aos nossos devedores, e não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Nós podemos e devemos colocar diante do Senhor os nossos pedidos, colocar diante dele também as nossas necessidades. E aqui a gente vê os tipos de necessidades que Jesus nos ensina a orar. O pão aqui na oração representa justamente as nossas necessidades, o que é essencial para a nossa vida, para a nossa sobrevivência. E mostra também a nossa dependência do Senhor. Nós entendemos que nós dependemos inteiramente dele. Na oração que Jesus nos ensina também vemos o pedido do pão de hoje. Isso nos mostra que a nossa oração deve ser constante, deve ser todo dia. Nós devemos orar diariamente porque nós temos necessidades diárias. A outra parte é em relação às nossas ofensas, aos nossos pecados, aquilo que nós fazemos que ofende a santidade de Deus. Nós também precisamos de perdão. E nós pecamos a cada momento,
em obras, em palavras, em pensamentos. Então, nós precisamos frequentemente estar diante do Senhor. A gente também falou sobre isso no vídeo anterior, né? A necessidade da confissão dos nossos pecados diante do Senhor. Mas aqui, Jesus coloca algo que a gente muitas vezes não prevê, que é o perdão ao próximo. E aqui tem meio que uma relação condicional, né? De que, olha, eu estou orando para que o Senhor me perdoe, assim como eu perdoo o meu irmão. Será que nós temos perdoado os nossos irmãos? Será que nós nutrimos sentimentos de raiva, de ódio em nosso coração, sendo que o Senhor é a cada momento tão gracioso conosco? Certamente nada que o nosso irmão faça conosco se compara às nossas ofensas em relação a Deus. Então, se o Senhor nos perdoa, por que não devemos perdoar o nosso irmão? E Jesus ilustra isso em outro momento na parábola do credor incompassivo. Talvez você lembre dessa parábola, talvez não, mas basicamente existia um rei e um servo, e esse servo estava devendo bastante dinheiro a esse rei. E ele vai lá, suplica, pede para que o rei perdoe a sua dívida, para que o rei ali dê mais tempo para ele pagar, e o rei acaba perdoando a dívida dele. Só que aí esse bonitão sai de lá, perdoado, livre, leve e solto, e aí ele encontra o seu conservo, que também devia um dinheiro a ele. E aí você pensa, nossa, ele acabou de ser perdoado, então ele vai agir da mesma forma com o seu conservo. Não. Ele é malvado, duro e acaba prendendo o seu servo. Quando o rei fica sabendo disso, olha o que ele vai dizer: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também, Jesus dizendo, meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. É o mesmo Jesus que nos ensina a orar. Está dizendo que o nosso Pai Celestial fará da mesma forma se nós não perdoarmos o nosso irmão. Nós precisamos entender que um coração que foi alcançado por Cristo Jesus, um coração que foi transformado pelo poder do Evangelho, vai ser um coração que se coloca também à disposição de perdoar. Eu sei que muitas vezes não é fácil, mas perdão é uma atitude. Às vezes o sentimento ali demora para ser mudado, mas nós colocamos isso diante do Senhor e temos a atitude de perdoar o nosso irmão, porque nós fomos perdoados. Não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. A cada momento nós somos tentados, né? Nós ainda temos essa inclinação a fazer aquilo que é mal. Então, dentro da nossa oração também é necessária essa ajuda, esse pedir a ajuda do Senhor para que a gente seja fortalecido nos momentos de tentação. Porque ser tentado não é pecado. Jesus foi tentado e a Bíblia diz que ele não tem pecado, nunca pecou. Então a tentação, quando a tentação nos sobrevém, nós não estamos pecando. Nós pecamos se nós caímos em tentação, se nós fazemos aquilo que somos tentados. Então a gente precisa orar para que no momento da tentação o nosso coração seja fortalecido e nós estejamos firmes para viver em obediência ao nosso Senhor. E o final da oração nós temos um retorno ao começo, o reconhecimento de quem Deus é. No início a gente reconhece que Ele é o nosso Pai e que Ele é distinto de nós mesmos. E no final nós reconhecemos que dele é todo o poder, que dele é toda a glória, que dele é o reino para sempre. O nosso Deus é maravilhoso, é soberano, é eterno, é imutável e bom. Ele detém todo o domínio e é por isso que nós oramos. É por isso que nós somos chamados a nos deleitar diante do nosso Senhor, reconhecendo quem Ele é, reconhecendo também as nossas necessidades, reconhecendo as nossas lutas. E o Senhor nos ouve. Vamos a Ele como filhos amados. E Ele nos ouve. Amém? Vamos orar então?
Senhor Deus, nosso Pai, nós te louvamos. Nós te agradecemos pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua misericórdia sobre as nossas vidas. Senhor, nós entendemos que nós somos teus filhos, adotados pelo sangue de Cristo, por meio do sangue de Cristo. E nós não merecíamos, Deus, mas o Senhor nos trouxe para si. O Senhor nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do teu Filho amado. Senhor, nos ajuda a fazer o teu reino conhecido nesse mundo. Nos ajuda a pregar o teu evangelho, nos ajuda a ter ousadia e a aproveitar as oportunidades para falar do teu amor. Nos ajuda também que sejamos exemplo onde quer que nós cheguemos. Pai, nos ajuda também para que nós não caiamos em tentação. Fortalece o nosso coração, nos ajuda, Pai, em meio às tentações, em meio às provações dessa vida. Nós nos alegramos porque o Senhor nos dá, por meio de Cristo, um exemplo de oração. Nós te agradecemos porque o Senhor foi tão cuidadoso a ponto de nos mostrar até como devemos orar. Muito obrigada, Senhor. E é no nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém! Espero que você tenha gostado desse vídeo. Me conta aqui nos comentários o que você achou. Envie esse vídeo para alguém que você acha que vai gostar também dessa série de vídeos sobre oração. Espero vocês no próximo vídeo, próxima sexta-feira. Um cheiro, um queijo e até o próximo vídeo.